9 de abril de 2025, seguimos aqui com o treino de prova oral para o concurso da Procuradoria do Estado do Paraná. Maria ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social, na qual pleiteava a revisão do valor de benefício previdenciário concedido previamente. Durante o trâmite da ação, Maria foi cientificada da existência de ação civil pública proposta anteriormente pela Defensoria Pública em face do INSS com o mesmo pedido, e requereu imediatamente a suspensão da ação individual proposta. Após desfecho favorável aos segurados do INSS na ação coletiva de âmbito nacional formalizada pela Defensoria Pública, o curso processual da ação proposta por Maria foi retomado, tendo sido esta sentenciada. Na ocasião, o juiz aplicou o entendimento alcançado na ação coletiva, tendo reconhecido a Maria o direito ao recebimento das diferenças relativas ao benefício previdenciário devido e delimitou como marco prescricional para o cálculo dos valores devidos a data de ajuizamento da ação individual. A partir da situação hipotética apresentada, responda de forma justificada na jurisprudência dos tribunais superiores se a decisão exarada pelo juiz foi acertada, abordando os seguintes aspectos: a existência de litispendência entre a ação coletiva e a ação individual proposta, reflexos na ação individual promovidos pela coisa julgada da ação civil pública e a possibilidade de extensão da coisa julgada, Maria, e marco prescricional para análise do pagamento das parcelas vencidas, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Excelência, no caso, consagrado tanto pela legislação nacional pátria, as legislações que compõem o microsistema processual coletivo brasileiro, bem como a jurisprudência, que não há jurisprudência do STF e do STJ, não há litispendência em ação entre a ação coletiva e a ação individual, podem tramitar ao mesmo tempo. O STJ tem decisões que, via de regra, até para a preservação da segurança jurídica, da isonomia, seria possível, necessário a suspensão das ações individuais enquanto tramita a ação coletiva. Também o microsistema processual coletivo, e aqui tratando ainda do item 1, prevê que assim que for proposta uma ação coletiva, para se beneficiar da coisa julgada formalizada por essa ação coletiva, dentro de 30 dias da proposição dessa ação, o particular pode desistir da sua ação individual. Quanto ao ponto 2, e levando em consideração isso todo dito até agora, sobre os reflexos na ação individual, tem-se que houve a desistência ou mesmo Maria requeriu imediatamente a suspensão da sua ação individual. Dessa forma, a ação civil pública proposta pela Defensoria pode implicar os seus efeitos na ação, nos direitos de Maria. Isso porque ela está agindo de acordo com a legislação de regência, a lei da ação civil pública, que permite essa aplicação desde que haja a desistência dentro de 30 dias, como de fato ocorreu aqui. Quanto ao ponto 3, ou seja, o juiz aqui ele não agiu acertadamente, haja vista que ou melhor, o juiz agiu acertadamente porque ele aplicou justamente esse entendimento alcançado na ação coletiva. Quanto ao ponto 3, o prazo prescricional. Quanto ao prazo prescricional, o juiz agiu incorretamente, haja vista que deve ser contado a partir da
5 anos até a ação coletiva e não da ação individual. Isso porque, como houve a desistência, a ação individual ela não interrompe o prazo para a ação coletiva e esse prazo deve ser contado da ação coletiva, segundo entende o Superior Tribunal de Justiça. Próxima questão em direito administrativo. João, repórter em uma empresa de comunicação, ficou responsável por fazer a cobertura de uma manifestação. Policiais haviam isolado a área da manifestação por meio de cordão de isolamento, tendo informado expressamente que os particulares, inclusive a imprensa, deveriam manter-se fora do perímetro isolado, a fim de preservar sua integridade física. Entretanto, com a vontade de realizar melhor cobertura dos fatos e obter reportagem exclusiva, João aproveitou-se da distração de um policial e ingressou furtivamente na área isolada, onde havia se iniciado um conflito entre alguns manifestantes e policiais. Em decorrência da confusão estabelecida, os policiais utilizaram arma não letal com um projétil de borracha para dispersar os manifestantes da área de isolamento, tendo um deles atingido João, que devido à lesão ficou cego de um olho. Com base na situação apresentada, discorra de forma fundamentada na legislação vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores sobre a responsabilidade civil do Estado, abordando os seguintes aspectos. Primeiro, a teoria adotada no Brasil para a responsabilidade civil do Estado e respectivos requisitos. As hipóteses, segundo, que excluem ou atenuam a responsabilidade civil do Estado. Terceiro, a admissibilidade ou inadmissibilidade da responsabilização civil do Estado, no caso em apreço. Pois bem, a responsabilidade civil do Estado ela está calcada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que responde que pressupõe que o Estado responderá objetivamente por atos que os seus agentes públicos causarem, admitida posteriormente a ação regressiva. A teoria adotada com base neste artigo é a teoria do risco administrativo e que permitem, portanto, excludentes dessa responsabilidade. Adentrando então no item 2, essas excludentes podem ser fato exclusivo da vítima ou de terceiros, o caso fortuito ou a força maior, ou ainda a ausência do nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado causado. Para que haja responsabilidade civil do Estado é necessário o dano, o nexo de causalidade e a conduta da administração pública. Não havendo nexo de causalidade, não há que se falar na responsabilidade do Estado. Essas hipóteses excludentes, elas são excludentes do nexo de causalidade e, portanto, da responsabilidade civil do Estado. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que nas hipóteses em que houve o aviso prévio por parte do Estado e o agente público cumpriu os seus deveres, utilizando os jornalistas ali de negligência ou de imprudência ao invadir a área, o Estado ele não pode ser responsabilizado. Se o Estado ele fosse conivente, não tivesse avisado ou até mesmo adotado as medidas cabíveis, poderia responder de maneira concorrente, ou seja, com a culpa atenuada, não com a culpa atenuada, mas com a responsabilidade atenuada, melhor dizendo, com o jornalista. No caso concreto em questão, não haveria essa responsabilidade do Estado de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Próxima questão em direito constitucional. Com fundamento na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, disserte a respeito do controle dos atos do CNJ, abordando justificadamente os seguintes aspectos.
órgão de representação judicial a ser cientificado da impetração de mandado de segurança contra ato do CNJ, hipóteses gerais de controle na via mandamental dos atos do CNJ pelo STF, possibilidade de o STF analisar mandado de segurança impetrado contra a deliberação negativa do CNJ, isto é, aquela na qual este órgão indefere totalmente o pleito que lhe fora submetido. Quanto ao primeiro questionamento, o órgão de representação judicial a ser cientificado, o CNJ e as suas decisões afetarem de maneira, ou poderem afetar de maneira prioritária os interesses da União, o advogado-geral da União deveria ser citado na hipótese descrita. Quanto às hipóteses gerais de controle dos atos do CNJ pelo STF, os atos do CNJ não possuem conteúdo jurisdicional. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que as ações em geral contra o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, pausei para espirrar, e o Conselho Nacional do Ministério Público são de competência do Supremo Tribunal Federal, e essa competência ela é ampla. Portanto, no caso, por ser decisões administrativas, as decisões do CNJ comportariam, via ação de mandado de segurança, o seu controle no Supremo Tribunal Federal. Quanto ao item 3, que se refere à possibilidade de o STF analisar mandado de segurança contra a deliberação negativa do CNJ, tem-se aqui que não haveria impedimento, haja vista, como dito, se tratar de matéria administrativa e, bem assim, não se enquadrar nas hipóteses da lei do mandado de segurança que impedem que seja interposto ou proposto a ação, proposta a ação mandamental. Última questão em direito administrativo. O vocábulo nepotismo, originário do termo latino nepos, que significa neto, sobrinho, fazia referência à autoridade exercida por sobrinhos e demais parentes dos papas e bispos na administração eclesiástica do passado. Hoje a palavra é empregada para se referir ao favoritismo a parentes por agentes públicos em sua posição de poder. Em 2005, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução número 7, por meio da qual baniu definitivamente as práticas de nepotismo do Poder Judiciário brasileiro. A norma especifica os casos que representam nepotismo, salvaguardando situações nas quais o exercício de cargos públicos por servidores em situação de parentesco não viola a Constituição. Após 3 anos da edição da Resolução número 7, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 12, consolidou por meio da súmula vinculante número 13 o entendimento de que a proibição do nepotismo é exigência constitucional vedada em todos os poderes da República no âmbito da União, dos Estados e dos municípios. Considerando as informações precedentes como unicamente motivadoras, disserte acerca da prática do nepotismo na administração pública brasileira. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Texto, porque era uma questão discursiva, estou respondendo oralmente. Configuração do nepotismo, princípios constitucionais que regem a administração pública violados pela prática do nepotismo e vantagens do combate ao nepotismo para a sociedade. O nepotismo, então, ele resta configurado quando há o favorecimento de familiares e pessoas até o 3º grau, conforme a súmula vinculante número 13 do STF, para que passem a ocupar, diante desse favoritismo, cargos públicos ou políticos.
embora o STF tenha excepcionado da sua súmula 13 a aplicação do nepotismo para cargos políticos, não havendo impedimentos, por exemplo, para que haja a nomeação como secretária de determinada prefeitura, sobrinha ou parente de determinado prefeito. Também não há a configuração do nepotismo quando não há uma relação de hierarquia entre a autoridade nomeante e o nomeado. O mesmo quando se tem o ingresso por intermédio de concurso público, ainda que a autoridade superior seja parente da pessoa. Então, uma vez configurado o nepotismo, os principais aqui, respondendo o item 2, princípios constitucionais violados seriam o princípio da impessoalidade, já que a impessoalidade implica também na impossibilidade de haver favoritismos dentro do poder público, e bem como o princípio da moralidade, o princípio da moralidade que implica um agir ético, ou seja, dentro da própria legalidade se vislumbra esse viés ético, e até o princípio da eficiência, o próprio Supremo Tribunal Federal, que diz que não se aplica aos cargos políticos a súmula vinculante 13, excepciona a própria exceção ao dizer que haveria um nepotismo se a pessoa designada para ocupar determinado cargo ou função não possuísse os devidos conhecimentos técnicos, portanto violando a eficiência. As vantagens da coibição do nepotismo seria um país, uma sociedade mais equânime, mais justa, igualitária, como quer a Constituição Federal, quando retrata os seus objetivos, constitucionais, e haveria uma maior confiança em relação aos órgãos públicos e às autoridades públicas nomeantes por parte dos administrados, bem como uma maior segurança jurídica. A sociedade observa os atos políticos tendentes ao nepotismo com um certo viés aprobatório, analisando sobre o ponto de vista da moralidade e da ética, e, portanto, uma administração mais ética que cumpre o artigo 37 da Constituição Federal, também é uma administração que cumpre a sua finalidade perante a sociedade e o interesse público que deve regê-la de modo basilar.